artigo 166 do Código Tributário Nacional, segundo o qual a restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de ter o transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la. Esse artigo ele é um dos mais polêmicos, um dos mais problemáticos do Código Tributário Nacional. E talvez a análise dele demande, neste vídeo, a divisão dele em duas partes. Isso me lembra uma vez quando há muitos anos, mais de 10 anos, quase 20 anos, dava aula numa turma de graduação e falava de um assunto, era sobre imunidade tributária, um assunto específico, e eu dizia que o professor Roque Carrasa tinha uma posição, que o professor Ives Gandra tinha outra posição sobre aquele tema que eu explicava para os alunos, que o Supremo Tribunal Federal tinha uma posição, que na jurisprudência da Suprema Corte Americana havia um posicionamento. E aí um aluno sentado na primeira fila, até inteligente, aplicado, disse: professor, eu não quero saber de Ives Gandra, Roque Carrasa, Suprema Corte, eu quero saber o CESP, professor. Quero saber o CESP, que na época era a entidade responsável pela elaboração da prova da OAB, que hoje é feita pela FGV. Então o que ele queria saber era o entendimento que prevalecia. Ele ia fazer a OAB dali a alguns meses e ele queria saber o que era certo para efeito de OAB. Ele não queria saber de Roque Carrasa, Ives Gandra, Suprema Corte, etc. E aí, em homenagem a esse aluno, como uma forma brincalhona, eu passei a dividir algumas aulas que versam sobre temas mais polêmicos em dois momentos. O momento que eu chamo de momento CESP e depois um momento em que a gente faz uma análise um pouco mais crítica daquela realidade, daquela questão, daquela situação. E aí eu faço também uma comparação, é interessante fazer uma comparação porque ambos os modos de estudar eles são importantes. E a comparação que eu faço é com o futebol. No futebol, existem situações, se nós estivermos participando como jogadores, como players, como agentes, partícipes do fenômeno, nós nos submetemos às regras, mas nós nos submetemos à posição oficial do juiz a respeito das regras. Então, numa partida de futebol, quando os jogadores começam a discutir com o juiz sobre se houve pênalti ou não, tem lá um lance polêmico qualquer, os jogadores ficam lá gesticulando pela linguagem labial, pela leitura labial, a gente pode mais ou menos intuir o que eles estão falando para o juiz. Eles falam: puta que pariu. E aí falam alguma coisa e fazem assim e tal, e argumentam algum tempo com o juiz, sustentando que houve pênalti quando o juiz disse que não houve, ou que não houve pênalti quando o juiz disse que houve. Mas no final das contas, quando o juiz finca o pé e diz que foi pênalti ou que não foi pênalti, se o jogador continua insistindo, ele vai terminar sendo expulso do jogo. O jogo tem que seguir. Agora, isso não impede que num segundo momento, depois que o jogo termina, aqueles comentaristas que ficam naqueles programas lá de mesa redonda, de análise do futebol, eles podem passar horas depois falando se a bola tivesse sido mais assim, se fosse mais assado, e eles assistem o replay 300 vezes e vêm por outros ângulos e tal, e aí cada um tem uma opinião e passam horas discutindo. No caso do direito, nós podemos fazer a mesma distinção. Uma coisa é o entendimento que prevalece para efeitos práticos, imediatos, para os jogadores, para os players. Então, a pessoa que vai entrar com uma ação hoje, e ela vai ser examinada hoje por um magistrado que vai seguir o entendimento que prevalece hoje no STF, uma vai ser a orientação que vai ser dada. Então, se chega um cliente ao seu escritório, ou se você vai fazer uma prova de concurso hoje e cai uma pergunta sobre um tema controverso qualquer, é preciso responder o que na prática tem prevalecido. Ainda que seja um ponto de vista que se considere errado, mas é o que tem prevalecido. O que não impede de, em um outro contexto, em outro momento, num debate mais aprofundado, crítico e acadêmico, se fazerem as críticas possíveis, pertinentes a esse entendimento.
E quem sabe um dia a jurisprudência, sensível a essas críticas, termine evoluindo e mudando e se aperfeiçoando e corrigindo e se aprimorando. Então a mesma coisa vale aqui para a análise do artigo 166 do CTN. Nós podemos fazer uma análise momento CESP e depois podemos fazer uma análise crítica do momento lá dos comentaristas de futebol que passam horas debatendo se um lance foi corretamente apitado pelo juiz ou não. Então vamos ao momento CESP. Tributos que comportem por sua natureza transferência do respectivo encargo financeiro. Quais são? ICMS, ISS e IPI, que são 3 tributos, 3 impostos considerados pela jurisprudência como indiretos. O que são os impostos ditos indiretos? São aqueles que alcançam indiretamente a capacidade contributiva de uma pessoa diferente do seu contribuinte. O contribuinte do ISS é o prestador do serviço. O contribuinte do ICMS é aquele que promove a operação relativa à circulação de mercadoria. O contribuinte do IPI é aquele que promove a saída de um produto industrializado de seu estabelecimento. Esses são os contribuintes. Mas a capacidade contributiva que seria atingida por intermédio desses impostos não seria a desses contribuintes, seria a de um terceiro, que seria o consumidor dos produtos e serviços tributados. Esse consumidor compraria produtos e serviços mais caros, encarecidos pelo imposto, e seria a capacidade contributiva dele que estaria a ser alcançada pelo imposto. Daí dizer-se indireto, porque indiretamente se alcança a capacidade contributiva de alguém diverso do contribuinte. E aí por isso se diz que o contribuinte é o contribuinte de direito, aquele que para o direito seria contribuinte. Mas existe também a figura do contribuinte de fato, aquele que na realidade, na verdade, suportaria o ônus do tributo. E seriam duas pessoas diferentes, a figura do contribuinte de direito e a figura do contribuinte de fato, elas estariam bipartidas e seriam ocupadas por pessoas diferentes. Diversamente do que acontece com os tributos ditos diretos, como é o caso do imposto de renda, como é o caso do IPTU, os impostos sobre patrimônio e renda, de uma forma geral, seriam diretos. Aquele que tem a sua capacidade contributiva alcançada é aquele que, por lei, é indicado como sujeito passivo. Então, o sujeito passivo, o contribuinte de direito, seria também o contribuinte de fato. Essa seria a distinção entre contribuintes de direito e contribuinte de fato, e, portanto, a distinção entre tributo direto e tributo indireto. E o artigo 166 do CTN estaria a fazer remissão aos tributos indiretos. Seriam eles que, mesmo pagos indevidamente, só seriam restituídos ao contribuinte ou ao sujeito passivo que provasse não ter repassado o encargo para um terceiro, ou, caso tenha repassado, se estivesse autorizado por este terceiro a pleitear a restituição do indébito, pleitear a devolução do tributo indevidamente. E aí, se você me perguntar por quê? Porque sim, porque o STJ disse, porque esse é o entendimento da jurisprudência. E nesse primeiro momento, no momento CESP, mais perguntas não são permitidas. Se a pessoa começa a perguntar demais, ela termina errando a questão de concurso. Ela não pode ter o cérebro funcionando tão intensamente assim para uma capacidade crítica. Ele pode funcionar para uma capacidade de memorização, mas não para uma capacidade crítica. Se ela começa a exercer a capacidade crítica, ela começa a sair do momento CESP, que vai ser o que a gente vai fazer daqui a pouco. Mas por enquanto vamos entender como na prática tem sido aplicado o artigo pela jurisprudência. Ele se aplica ao ICMS, ao IPI e ao ISS, porque seriam tributos indiretos que alcançariam indiretamente a capacidade contributiva dos consumidores finais, que seriam contribuintes de fato desses impostos que encareceriam o preço de produtos, mercadorias e serviços por eles tributados. E aí por isso, ICMS, IPI e ISS, mesmo pagos indevidamente, mesmo pagos com fundamento numa lei inconstitucional, mesmo pagos sem que tenha ocorrido fato gerador, mesmo pagos com fundamento numa lei já revogada ou inválida, ou enfim, indevidos por qualquer razão, cobrados de maneira confiscatória, ofensiva à capacidade contributiva, à retroatividade, à anterioridade, por qualquer razão, indevidos, mesmo assim não são devolvidos, salvo se provar que não foi feito o repasse para o consumidor final, ou se tiver havido repasse, se o consumidor final autoriza que o contribuinte pleiteie essa restituição junto ao poder público.
Então essa é a forma como a jurisprudência compreende o artigo 166, esclarecendo que o artigo 166 não é tido como aplicável ao ICMS e ao IPI se discutir a forma de creditamento relativa à sistemática da não cumulatividade, se não se discute a devolução de uma quantia paga indevidamente, mas se discute se pode ou não aproveitar um crédito na sistemática da não cumulatividade, o artigo 166 não se aplica, de acordo com a jurisprudência. E também, de acordo com a jurisprudência, o artigo 166 não se aplica ao ISS quando cobrado em quantias fixas. O ISS cobrado lá com fundamento no artigo 9º do Decreto-Lei 406, que disciplina em nível nacional ainda o ISS, o artigo 9º especificamente não foi revogado pela Lei Complementar 116, e ele contempla um tratamento diferenciado do ISS para autônomos e para sociedades constituídas por esses autônomos. Os autônomos e as suas sociedades, eles se sujeitam a uma cobrança do ISS por valores fixos e não por valores proporcionais percentuais do serviço prestado. Então, no caso de ISS fixo, devido por autônomos, ele também não é considerado indireto pela jurisprudência. E aí, se for pago indevidamente, ele pode ser restituído ao próprio contribuinte. Mas tirando a hipótese do ISS fixo e tirando a hipótese do ICMS e do IPI cobrados quando se discute um crédito indevido na sistemática da não cumulatividade, né, tirando essas duas hipóteses, na generalidade dos outros casos em que se trata de devolução de quantias de ISS pagas indevidamente, de ICMS ou de IPI pagos indevidamente, nesses casos o artigo 166 se aplica. E de acordo com a jurisprudência, o artigo 166 se aplica também quando nós temos por lei mais de um sujeito passivo, a contribuinte e a responsáveis tributários, e não se sabe qual deles pagou o tributo. A restituição, mesmo tendo sido pago indevidamente o tributo, ela só vai acontecer para quem provar que assumiu o referido encargo. Então, se uma fonte pagadora paga o imposto de renda na fonte, ela só pode pleitear a restituição se ela provar que não descontou do contribuinte aquele imposto de renda na fonte, porque do contrário será o contribuinte e não ela que poderá pleitear a restituição do indébito. Então essa é a compreensão da jurisprudência. O artigo 166 se aplica para os tributos indiretos e se aplica também para aqueles pagos no âmbito de uma relação jurídica na qual existe mais de um sujeito passivo definido por lei. Existem vários contribuintes e responsáveis, ou existe o contribuinte e o responsável, e aí nesses casos, para saber a qual deles se devolve, é preciso aplicar o artigo 166 do CTN, que também se aplica, de acordo com a jurisprudência, para negar a legitimidade ao chamado contribuinte de fato. Então, se nós estamos diante de um pagamento indevido de ICMS, o contribuinte dito de direito, o comerciante, vendedor das mercadorias, ele não pode receber de volta o tributo pago indevidamente se ele tiver repassado no preço das mercadorias o valor daquele tributo e não estiver autorizado pelo consumidor final para pleitear a restituição. E também o consumidor final não pode pleitear em nome próprio a restituição, porque ele não é contribuinte do imposto. Então o contribuinte não pode, porque repassou nos preços e quem na verdade teria pago seria o consumidor final, mas tampouco o consumidor final pode, porque se diz que na verdade ele não é o contribuinte é o contribuinte dito de direito. Salvo no caso de energia elétrica, em que há uma exceção e a jurisprudência aceita que o consumidor final de energia elétrica ele tem legitimidade para discutir os termos da relação jurídica e pleitear a devolução do tributo pago indevidamente. Você já pode estar começando a pensar, mas isso é muito injusto, é absurdo, então o contribuinte de direito não pode pleitear a devolução de um tributo pago indevidamente, mesmo que reconhecidamente o pagamento tenha sido indevido. Ninguém discute que foi indevido, foi inconstitucional, foi ilegal, foi confiscatório, foi tudo de ruim, de errado, mas o fisco não devolve porque o consumidor final é que teria pago na verdade e, portanto, o contribuinte não pode pleitear a devolução porque repassou para o consumidor final. E o consumidor final também não pode pleitear a devolução porque ele não é contribuinte, então ninguém pode. Isso é, na verdade, um estratagema para não devolver um tributo mesmo inconstitucionalmente cobrado. Se você já está fazendo esses questionamentos, você já está querendo sair do momento CESP.
Você já está querendo fazer uso da sua massa cinzenta para um raciocínio um pouco mais crítico em torno desse artigo. Nesse caso, além de lhe convidar a ler um texto que escrevi e que está aqui mencionado na descrição do vídeo, o link para ele está na descrição do vídeo, e também a ler esse livro aqui que escrevi sobre o assunto e que está aparecendo a imagem do livro e cujo link para aquisição também aparece na descrição do vídeo, além de lhe convidar a essas duas experiências bibliográficas, de ler esses dois textos, eu lhe convido a assistir o próximo vídeo, que será comentando também o artigo 166, a parte 2, para nós sairmos do momento CESP e fazermos uma análise crítica desse artigo 166 do Código Tributário Nacional. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, se inscrever no canal para acompanhar os próximos, inclusive esse próximo, que vamos tratar do artigo 166 do CTN por uma visão mais crítica, e de deixar na caixa de comentários o que gostaria de ver examinado em outros vídeos. Até mais!